Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta para a leitura do capítulo 5. Diário de Segredos. Você já reparou na fechadura na barriga do unicórnio? Perguntou Seth. Ele estava deitado no chão, ao lado do extravagante cavalo de balanço, as mãos atrás da cabeça. Kendra levantou os olhos do quadro que estava pintando. Ela pedira a Lina para criar uma pintura por números para ajudá-la a suportar o período de confinamento. Kendra quis pintar os pavilhões que vira em torno do lago, e Lina rapidamente esboçou uma cena com espantosa cuidade, como se a caseira guardasse o local na memória. Seth declinou a preparação de outro quadro. Preso ou não naquele sótão, ele já estava cansado de pintar. Fechadura? Você não estava procurando fechaduras? Kendra saiu do banquinho e rastejou até ficar ao lado de seu irmão. Era verdade, havia mesmo uma pequenina fechadura na parte de baixo do unicórnio. Ela pegou as chaves na gaveta da mesinha de cabeceira. A terceira chave que vovô Sorso lhe dera fez a mágica. Uma janelinha se abriu. De lá saíram diversos chocolates em forma de rosa, enrolados em folha de ouro, idênticos àquele que ela havia encontrado no armário em miniatura. O que são essas coisas? Perguntou Seth. Sabonete, disse Kendra. Kendra colocou a mão dentro da janelinha para ver o que havia no interior oco do cavalo de balanço. Encontrou mais botões de rosa de chocolate e uma pequenina chave dourada parecida com a do armário. A segunda chave do diário. Pega um, eles são perfumados. Você vai ficar com cheiro ótimo. Ele desenrolou um deles. Cor engraçada para um sabonete. Tem um cheiro igualzinho ao de chocolate. Ele colocou a coisa inteirinha na boca. Suas sobrancelhas se ergueram. Fala sério, como é bom! Já que você achou a fechadura, que tal dividirmos os chocolates meio a meio? Ela ficou um pouco preocupada de ele comer tudo sozinho se não fizesse a proposta. Parece justo, disse ele, pegando mais um. Kendra colocou os seus 5 chocolates na mesinha de cabeceira e pegou o livro trancado à chave. Como esperava, a segunda chave dourada abriu outro fecho. Onde poderia estar a terceira? Ela deu um tapa na testa. As 2 primeiras estavam escondidas dentro de itens que as outras chaves haviam aberto. A outra só podia estar na caixa de joias. Abrindo-a, ela remexeu os compartimentos cheios de pingentes, cintilantes, broches e anéis. De fato, disfarçada num encantador bracelete, ela encontrou uma pequenina chave dourada que combinava com as outras 2. Kendra atravessou ansiosamente o quarto e inseriu a chave na fechadura que faltava do diário de segredos. O último fecho foi desatado, e ela abriu o livro. A primeira página estava em branco, assim como a segunda. Ela folheou com pressa as páginas. O livro inteiro estava em branco. Apenas um diário vazio? Será que vovô Sorson estava encorajando-a a manter um diário? Mas todo o jogo com as chaves havia sido furtivo demais. Talvez isso também fosse alguma espécie de truque, alguma mensagem oculta, tinta que desapareceria ou qualquer coisa assim. Qual era mesmo o truque com a tinta que desaparecia? Borrifar a tinta com suco de limão e manter o livro embaixo da luz. Alguma coisa assim. E havia outro truque, em que você esfregava delicadamente com um lápis e uma mensagem surgia. Ou, de repente, alguma coisa ainda mais tortuosa. Kendra analisou o diário mais detidamente, à caça de pistas. Ela ergueu algumas páginas contra a janela para ver se a luz denunciaria marcas d'água escondidas ou alguma outra prova misteriosa. O que você está fazendo? Perguntou Seth. Só lhe restava um único chocolate em forma de rosa. Ela seria obrigada a esconder seus chocolates em algum lugar mais seguro do que a gaveta da mesinha de cabeceira. Ela ergueu a última página. A luz não revelou nada. Estou praticando para o meu teste de admissão ao hospício. Aposto que você passa em primeiro lugar, implicou ele. A menos que eles te vejam antes, devolveu ela. Seth foi dar algumas sementes para cachos dourados.
Ela pôs outro ovo. Ele abriu a gaiola para pegá-la e acariciou suas penas macias. Kendra jogou-se sobre a cama e começou a folhear as últimas páginas. De repente parou. Havia alguma coisa escrita em uma das últimas páginas. Não exatamente escondida, apenas escrita em um ponto improvável. 3 palavras escritas perto da encadernação, na direção do rodapé de uma página que deveria estar igualmente vazia. Beba o leite. Dobrando o canto, ela folheou as páginas restantes. Então, vasculhou todas as páginas desde o começo para ter certeza de que não havia deixado escapar mensagens similares. Não havia mais nenhuma pista oculta. Beba o leite. Talvez se ela embebesse uma página em leite, as palavras surgissem. Ela poderia colocar uma página nas torteiras de leite que Dale deixava lá fora. Ou talvez fosse aquele o leite sobre o qual a mensagem falava. Um desafio para beber leite de vaca não processado. A que propósito isso serviria? Para dar diarreia? Dale fizera questão de alertá-la a não tomar aquele leite. É claro que ele agira de um modo um pouco peculiar naquela ocasião. Talvez estivesse escondendo alguma coisa. Beba o leite. Toda aquela confusão para encontrar os buracos para as chaves que vovô Sorson lidera com o intuito de tornar visíveis outras chaves que se encaixavam em um diário secreto, fora apenas para descobrir aquela mensagem esquisita? Será que ele estava deixando escapar alguma coisa? Ou analisando demais de repente? Talvez a caçada tivesse o único intuito de ocupar seu tempo. Você acha que mamãe e papai nos deixariam ter uma galinha de estimação? Perguntou Seth, segurando o bicho. Provavelmente depois de nos darem de presente um búfalo de estimação. Por que você nunca segura cachos dourados? Ela é bem legal. Segurar uma galinha viva me parece nojento. Melhor do que segurar uma morta. Para mim, cuidar dela já está de bom tamanho. Você não sabe o que está perdendo. Seth segurou a galinha na altura do rosto. Você é uma galinha bem legal, não é, cachos dourados? A galinha cacarejou suavemente. Ela vai arrancar seus olhos, alertou Kendra. Sem chance, ela é domesticada. Kendra pôs um dos chocolates na boca, recolocou o diário de segredos na gaveta da mesinha de cabeceira e voltou para sua pintura. Ela franziu as sobrancelhas. Entre gazebos, lagos e cisnes, o desenho requeria mais de 30 matizes de branco, cinza e prata. Usando as amostras de tinta que Lina lhe fornecera, ela preparou a cor seguinte. O sol estava brilhante no dia seguinte. Não havia o menor indício de que havia chovido ou de que choveria novamente. Beija-flores, borboletas e mangangás estavam de volta ao jardim. Lina estava mexendo nas plantas na parte dos fundos, protegida por um grande chapéu. Kendra estava sentada na sombra da varanda dos fundos. Não mais prisioneira do sótão, ela sentia-se mais capacitada a aproveitar o lindo dia. Ela imaginava se as várias borboletas que ela via no jardim estariam entre as espécies que vovô Sorson havia importado. Como se impedia uma borboleta de sair de sua propriedade? O leite, talvez? Ela deixava o tempo passar com um jogo que encontrara numa prateleira no sótão, um tabuleiro triangular com 15 buracos e 14 pinos. O objetivo era comer os pinos, como no jogo de damas, até que só um restasse. O que a princípio lhe pareceu bastante simples. O problema era que durante o processo alguns pinos acabavam presos, incapazes de comer outros pinos ou de serem comidos. O número de pinos que você deixava preso no tabuleiro determinava seu placar. O melhor que ela conseguira até aquele momento fora 3, o que nas regras era considerado normal. Deixar 2 era bom, deixar 1 era considerado genial. 5 ou mais fazia com que você fosse considerado inapto. Enquanto recolocava os pinos para uma nova tentativa, Kendra viu
o que ela tanto esperava. Dale estava caminhando no jardim com uma torteira de alumínio. Ela colocou o jogo na mesa e correu para interceptá-lo. Dale parece ter ficado ligeiramente nervoso com sua aproximação. Não posso deixar que Lina veja você conversando assim comigo, murmurou ele em voz baixa. Tenho que colocar o leite sem fazer alarde. Eu pensei que ninguém soubesse que você colocava o leite. Certo, olha só, seu avô não sabe, mas Lina sabe. A gente tenta manter isso em segredo. Eu estava imaginando como seria o sabor desse leite. Ele pareceu nervoso. Você não ouviu o que eu disse da última vez? Você pode pegar herpes, sarna, escorbuto. Escorbuto? Esse leite é um caldo de bactérias. É por isso que os insetos gostam tanto dele. Eu tenho uns amigos que experimentaram leite fresco diretamente da vaca. Todos eles sobreviveram. Tenho certeza de que as vacas deles eram saudáveis, disse Dale. Essas vacas daqui são... Pouco importa. A questão é, esse leite aqui não é um leite como outro qualquer. É altamente contaminado. Eu lavo bem as mãos depois de tocar nesse troço. Então você acha que eu não devo experimentá-lo? Não, a menos que deseje a menos que deseje um enterro prematuro. Você poderia pelo menos me levar ao estábulo para eu ver as vacas? É uma pergunta. Você poderia pelo menos me levar ao estábulo para eu ver as vacas? Ver as vacas? Mas isso significaria desrespeitar as regras do seu avô. Eu pensei que o problema fosse que a gente poderia se machucar, disse Kendra. Eu vou estar segura se você estiver comigo. As regras de seu avô são as regras de seu avô. Ele tem os motivos dele. Não sou eu que vou desrespeitar as regras que ele estipulou e também não vou tentar desvirtuá-las. Não? De repente, se você me deixar ver as vacas, eu vou manter em segredo o fato de você colocar o leite. Veja bem, isso é chantagem. Eu não suporto chantagem. Eu imagino o que vovô diria quando eu contasse para ele essa história hoje, no jantar. Ele provavelmente diria que você deveria cuidar de sua vida. Agora, com licença, tenho meus afazeres. Ela o observou afastando-se com a torteira de leite. Certamente ele agira de modo defensivo e estranho. Com toda certeza havia algum mistério cercando o leite. Mas toda a conversa a respeito de bactérias deixou-a relutante em experimentá-lo. Ela precisava de uma cobaia. Sete tentou dar um salto mortal na piscina, mas caiu de costas. Por mais que tentasse, não conseguia girar o corpo de volta. Voltou à tona e nadou até a borda para fazer uma nova tentativa. Lindo salto, disse Kendra, em pé ao lado da piscina. Esse aí vai entrar para a lista dos piores tombos do mundo. Seth saiu da água. Gostaria de ver você fazer melhor. Por onde é que você andava? Descobri um segredo. O quê? Não dá para explicar. Não, descobri um segredo. O quê? Não dá para explicar, mas dá para mostrar. Tão legal quanto o lago? Nem tanto. Vamos lá, corre. Colocando uma toalha nos ombros, Seth calçou as sandálias. Kendra conduziu ao longo do jardim até uns arbustos floridos nas cercanias do jardim. Atrás das plantas encontrava-se uma grande torteira de alumínio cheia de leite, onde se alimentava uma multidão de beija-flores. Eles bebem leite? Perguntou ele. É isso aí, mas não é essa a questão. Experimenta. Por quê? Você vai ver. Você experimentou? Experimentei. E aí, qual é o grande lance? Eu já disse, experimenta e você vai ver. Kendra observou curiosa ele ajoelhar-se ao lado da torteira. Os beija-flores se dispersaram. Seth mergulhou um dedo no leite e o colocou na ponta da língua. Bem gostoso. Doce. Doce? Ele abaixou a cabeça e franziu os lábios contra a superfície do leite. Em seguida, afastou-se e enxugou a boca. Pode crer,
É doce e cremoso, mas um pouquinho morno. Olhando além de Kendra, seus olhos quase saltaram das órbitas. Seth deu um pulo e ficou de pé, gritando e apontando. O que é isso aí? Kendra se virou. Tudo o que ela via era uma borboleta e um par de beija-flores. Ela olhou de volta para Seth. Ele estava girando em círculos, os olhos mirando todos os cantos do jardim, aparentemente perplexo e maravilhado. Elas estão por toda parte, disse ele encantado. O quê? Olha em volta! As fadas! Kendra mirou seu irmão. Será que o leite fritara completamente seu cérebro? Ou será que ele estava gozando com a cara dela? Ele não parecia estar fingindo. Ele estava debruçado sobre uma roseira, olhando fixamente para uma borboleta em total encantamento. Aos poucos foi tentando colocar uma das mãos nela, mas o bicho saiu voando. Ele voltou-se novamente para Kendra. Foi o leite? Isso é 1000 vezes mais legal do que o lago! Exclamou ele. Seu entusiasmo parecia genuíno. Kendra olhou para a torteira com leite. Beba o leite. Se Seth estivesse mesmo pregando uma peça nela, sua capacidade de atuação aprimorara-se enormemente de uma hora para outra. Ela mergulhou um dedo no leite e o colocou na boca. Seth estava certo. Era doce e morno. Por um instante, o sol brilhou intensamente em seus olhos, deixando-a cega. Ela olhou de volta para seu irmão que estava se esgueirando na direção de um pequeno grupo de fadas que pairavam no ar. 3 delas possuíam asas iguais à de borboleta, outra iguais à de libélula. Ela não conseguiu suprimir um grito ao presenciar a cena impossível. Kendra olhou de volta para o leite. Uma fada com asas de beija-flor estava bebendo leite de sua mão. Além das asas, a fada parecia uma mulher delgada, com não mais do que 5 centímetros de altura. Ela estava usando uma capa azul turquesa cintilante e tinha cabelos longos e escuros. Quando Kendra se aproximou, a fada voou para longe. Não havia nenhuma possibilidade de ela estar realmente vendo isso, havia? Deveria haver alguma explicação. Mas as fadas estavam por todos os lados, perto e longe, resplandecendo em cores vivas. Como poderia negar o que estava diante de seus próprios olhos? Enquanto Kendra continuava vasculhando o jardim, o choque da descrença transformou-se em encantamento. Fadas de todas as variedades concebíveis batiam suas asas de um lado para o outro, explorando florações, deslizando na brisa e evitando acrobaticamente seu irmão. Zanzando pelas trilhas do jardim, em completo estupor, Kendra viu que as fadas pareciam representar todas as nacionalidades. Algumas tinham aparência asiática, algumas indianas, algumas africanas, algumas europeias. Várias delas eram menos comparáveis a mulheres mortais, com sua pele azulada e cabelos verde esmeralda. Umas poucas eram dotadas de antenas. Suas asas pareciam em todas as variedades, a maior parte seguindo o padrão das borboletas, mas com as formas muito mais elegantes e colorações radiantes. Todas as fadas reluziam intensamente, ultrapassando em muito o brilho das flores do jardim, como o sol ultrapassa em brilho a lua. Virando à esquerda numa trilha, Kendra parou de súbito. Lá estava a vovó Sorenson, vestindo uma camisa de flanela e botas de trabalhador, os braços cruzados sobre o peito. Precisamos conversar, disse ele. O relógio de pé bateu a hora, soando 3 vezes depois da melodia introdutória. Em alguns lugares, relógios como esse são chamados de relógio de vovô. Sentada numa poltrona de couro, de espaldar alto no estúdio de vovô Sorenson,
Kendra imaginava se os relógios dos avós recebiam esse nome porque somente os avós os possuíam. Ela olhou na direção de Seth, que estava sentado numa cadeira idêntica. Parecia grande demais para ele. Essas cadeiras eram feitas para adultos. Por que vovô Sorsel saíra do recinto? Será que eles estavam encrencados? Afinal, ele mesmo dera a ela as chaves que acabaram levando-a e a sua cobaia a experimentar o leite. Mesmo assim, ela não conseguia parar de se preocupar com o fato de que havia descoberto algo que deveria permanecer oculto. Não apenas as fadas eram reais, como também vovô Sorenson possuía centenas delas em seu jardim. Isso aqui é o crânio de uma fada? Perguntou Seth, apontando para a esfera com a base achatada com o crânio do tamanho de um polegar na escrivaninha do vovô. Provavelmente, disse Kendra. Você acha que a gente está ferrado? Seria melhor que não. Não havia nenhuma regra quanto a beber o leite. A porta do estúdio se abriu. Vovô entrou na companhia de Lina, que carregava 3 canecas numa bandeja. Lina ofereceu uma delas a Kendra, outra a Seth e a terceira a vovô. A caneca continha chocolate quente. Lina saiu do recinto assim que vovô sentou-se atrás de sua escrivaninha. Estou impressionado com a rapidez com a qual vocês decifraram meu enigma, disse ele dando um gole na caneca. Você queria que a gente bebesse o leite? Perguntou Kendra. Levando em consideração que vocês eram as pessoas corretas para tanto, francamente não os conheço tão bem assim. Eu tinha a esperança que o tipo de pessoa que se interessaria em resolver meu pequeno quebra-cabeça seria aquele que poderia lidar com a ideia de uma reserva repleta de criaturas mágicas. Fablehaven seria muito difícil de ser engolido pela maioria das pessoas. Fablehaven? Repetiu Seth. O nome que os fundadores deram a essa reserva séculos atrás, um refúgio para criaturas místicas, uma intendência passada de zelador a zelador ao longo dos anos. Kendra experimentou o chocolate quente, era extraordinário. O sabor a fez lembrar dos chocolates em forma de botões de rosa. O que você tem aqui, além de fadas? Perguntou Seth. Muitos seres, grandes e pequenos, o que é a verdadeira razão de a floresta ser interditada. Ali existem criaturas muito mais perigosas do que cobras venenosas ou macacos selvagens. Somente determinadas ordens de formas de vida mágicas são normalmente permitidas no jardim. Fadas, duendes e seres assim. Vovô deu outro gole na caneca. Vocês estão gostando do chocolate quente? Maravilhoso, disse Kendra. Foi feito com o mesmo leite que vocês experimentaram no jardim hoje. O mesmo leite que as fadas bebem, o único alimento que elas ingerem. Quando os mortais o consomem, seus olhos se abrem para o mundo invisível. Mas os efeitos somem um dia depois. Lina vai preparar uma xícara por dia para vocês. Assim vocês vão poder parar de roubar das fadas. De onde ele vem? Quis saber Kendra. Nós o tornamos especial no estábulo. Também temos criaturas perigosas lá, de modo que o local também é interditado. Por que tudo é interditado? Reclamou Seth. Caminhei quilômetros e quilômetros naquela floresta 4 vezes e nunca tive nenhum problema. Nossa, o que ele foi falar? 4 vezes? Disse vovô. Todas elas antes do aviso, emendou rapidamente Seth. Entendo. Bem, seus olhos ainda não estavam abertos para o que se encontrava realmente à sua volta. E você teve sorte. Mesmo estando cego para as criaturas encantadas que povoavam a floresta, há muitos lugares em que você poderia ter se aventurado a entrar de onde jamais retornaria. É claro que agora que você pode vê-los, as criaturas daqui podem interagir com você mais prontamente, de modo que o perigo se torna ainda maior. Sem querer ofender, vovô, mas essa é a verdade mesmo? Perguntou Kendra. Você nos contou muitas versões do motivo de a floresta ser proibida. Vocês viram as fadas, disse ele.
Kendra reclinou-se para a frente. De repente, o leite fez a gente ter alucinações. Pode ser que as fadas sejam hologramas e você apenas esteja nos dizendo coisas em que imagina que acreditaremos. Compreendo sua preocupação, disse vovô. Eu quis proteger vocês da verdade a respeito de Fablehaven até que, porventura, viessem a descobrir por si mesmos. Não é o tipo de informação que eu tinha intenção de jogar em cima de vocês. Essa é a verdade. O que estou contando para vocês agora é a verdade. Vocês terão inúmeras oportunidades para confirmar minhas palavras. Quer dizer então que os animais que a gente viu no lago eram realmente outras criaturas, da mesma forma que as borboletas eram, na verdade, fadas? Esclareceu Kendra. Com toda certeza. O lago pode ser um lugar bem perigoso. Voltem lá e vocês encontrarão náiades amigáveis, acenando para que se aproximem da água para em seguida puxá-los e afogá-los. Que coisa mais cruel, disse Kendra. Depende de sua perspectiva, disse vovô abrindo as mãos. Para elas, a vida de vocês é tão ridiculamente curta que matá-los é encarado como um ato absurdo e engraçado. Não é mais trágico do que esmagar uma mariposa. Além do mais, elas têm direito de punir os invasores. A ilha no centro do lago é um santuário em homenagem à fada rainha. Não é permitido a nenhum mortal nadar até lá. Ouvi falar de um jardineiro que desrespeitou essa regra. Assim que ele pisou na ilha sagrada, foi transformado em penugem de dente de leão, com roupa e tudo. Espalhou-se pela brisa e nunca mais foi visto. Por que ele iria até lá? Perguntou Kendra. A fada rainha é considerada por todos a figura mais poderosa de todo o reino das fadas. O jardineiro necessitava desesperadamente de algo e foi suplicar por sua ajuda. Tudo indica que ela não ficou muito impressionada. Em outras palavras, ele não teve respeito pelo que era interditado, disse Kendra, lançando um olhar significativo na direção de Seth. Precisamente, concordou vovô. A rainha das fadas mora naquela pequena ilha? Perguntou Seth. Não, aquele local é apenas um santuário em homenagem a ela. Santuários similares encontram-se aos montes em minha propriedade, e todos eles podem ser bastante perigosos. Se o lago é assim tão perigoso, por que existe ali uma casa de barcos? Perguntou Kendra. Um zelador anterior dessa reserva tinha uma fascinação pelas náiades. O cara que virou penugem de dente de leão? Perguntou Seth. Não, outro cara, disse vovô. Essa é uma longa história. Pergunte a Lina qualquer dia desses. Acredito que ela conheça a história. Kendra se mexeu na enorme cadeira. Por que você vive num lugar tão assustador? Vovô cruzou os braços na escrivaninha. Só é assustador se você for aonde não é bem-vindo. Todo santuário é solo sagrado, governado por leis que não podem ser desrespeitadas pelas criaturas que aqui residem. Apenas nesse solo abençoado os mortais têm condições... Eu vou ler de novo. Apenas nesse solo abençoado, os mortais têm condições de interagir com esses seres com algum grau de segurança, contanto que os mortais não ultrapassem seus limites. Eles são protegidos pelas convenções originais dessa reserva. Convenções? Perguntou Seth. Acordos. Especificamente falando, um tratado ratificado por todas as ordens de formas de vida fantásticas que aqui residem e que confere uma medida de segurança para os zeladores mortais. No mundo onde o homem mortal tornou-se a força dominante, a maior parte das criaturas encantadas fugiu para refúgios como esse aqui. Quais são as convenções? Perguntou Kendra. Os detalhes específicos são complexos, com muitas limitações e exceções. Em caráter geral, elas são baseadas na lei da resposta,
da represália. Se você não perturbar as criaturas, elas não perturbarão você. É isso o que confere a você tanta proteção, já que não consegue vê-los. Você não consegue interagir com eles, então eles geralmente se comportam da mesma maneira. Mas agora a gente consegue vê-los, disse Sete. E é por isso que vocês devem ter cautela. As premissas fundamentais da lei são dano por dano, magia por magia, violência por violência. Eles não iniciarão o problema a não ser que você desobedeça as regras. Você tem de abrir a porta. Se você os importuna, abre uma porta para importunarem você. Faça alguma coisa a eles e eles poderão fazer mal a você. Use a magia neles e eles usarão magia em você. Usar magia? Perguntou Sete. Usar magia? Perguntou Sete ansiosamente. Mortais jamais deveriam usar magia, disse vovô. Somos seres não mágicos. Mas aprendi alguns princípios práticos que me ajudam a gerenciar as coisas. Nada de muito atraente para vocês. Você pode transformar Kendra num sapo? Não. Mas há seres lá na floresta que podem. E eu não teria condições de mudá-la novamente. E é por isso que preciso finalizar esse pensamento. Desrespeitar as regras pode significar invadir locais onde a presença de vocês não é permitida. Há limites geográficos estabelecidos, onde certas criaturas são permitidas e onde certas criaturas, incluindo mortais, não são permitidas. Os limites funcionam como uma maneira de conter as criaturas mais agourentas sem causar tumulto. Se vocês forem aonde não são bem-vindos, poderão abrir a porta para represálias maléficas da parte de inimigos poderosos. Então somente criaturas boas podem entrar no jardim, disse Kendra. Vovô ficou bastante sério. Nenhuma dessas criaturas é boa. Não do modo que consideramos ser bom. Nenhuma delas é segura. Grande parte do que nós consideramos moralidade tem a ver com mortalidade. As melhores criaturas aqui são meramente desprovidas de perversidade. As fadas não são seguras? Perguntou Sete. Elas não têm interesse em fazer mal a ninguém, ou eu não permitiria que elas ficassem no jardim. Acho que são capazes de boas ações, mas normalmente não fariam algo assim pelo que consideraríamos os motivos certos. Pensem nos Browns, por exemplo. Não consertam as coisas para ajudar as pessoas. Os Browns consertam as coisas porque gostam de consertá-las. As fadas falam? Perguntou Kendra. Não muito com humanos. Elas possuem uma língua toda particular, embora raramente conversem umas com as outras, exceto para trocar insultos. A maioria nunca se dá o trabalho de usar a linguagem humana. Elas consideram tudo inferior a elas. Fadas são criaturas vãs e egoístas. Talvez vocês tenham notado que sequei todas as fontes e os bebedouros de passarinhos lá fora. Quando eles estão cheios, as fadas se reúnem para mirar seus reflexos o dia inteiro. Kendra é uma fada? Perguntou Sete. Vovô mordeu o lábio e mirou o chão, obviamente tentando reprimir um acesso de riso. Uma vez estávamos com um espelho lá fora e elas se juntaram em torno dele, disse Kendra, ignorando escrupulosamente tanto o comentário quanto a reação. Fiquei imaginando o que poderia estar acontecendo. Vovô recuperou a compostura. Exatamente o tipo de demonstração que eu estava tentando evitar quando decidi secar os bebedouros. Fadas são notavelmente presunçosas. Fora de um santuário como esse, elas não permitem nem mesmo que um mortal as vislumbre. Como consideram olhar para si mesmas a maior satisfação que podem ter, negam o prazer a outros seres. A maioria das ninfas tem a mesma mentalidade. Por que você
Não, por que elas não gostam daqui? Por que elas não gostam daqui? Perguntou Kendra. Elas ainda gostam, mas não conseguem se esconder quando vocês bebem o leite delas. Então acabam ficando relutantemente acostumadas a serem vistas pelos mortais. Às vezes sou obrigado a rir. As fadas fingem não ligar para o que os mortais pensam delas, mas tente fazer um elogio a elas. Ela vai ficar enrubescida e as outras vão fazer fila para esperar a vez. Vocês imaginariam que elas ficariam constrangidas. Vocês imaginariam que elas ficariam constrangidas. Eu as acho lindas, disse Sete. Elas são esplendorosas, concordou vovô, e elas podem ser úteis. Elas cuidam de quase todo o jardim. Mas são boas? Mas são boas? São seguras? Não muito. Kendra engoliu o que faltava do chocolate quente. Quer dizer então que se a gente não for à floresta, nem ao estábulo, e não importunar as fadas, podemos ficar tranquilos? Exato. Essa casa e o jardim ao redor dela são os locais mais protegidos de Fablehaven. Somente as criaturas mais gentis são permitidas aqui. É claro que há algumas noites por ano em que as criaturas endoidecem, e uma delas está se aproximando. Mas vou lhes explicar os detalhes quando o momento chegar. Sete inclinou-se para a frente em sua cadeira. Quero saber mais sobre as criaturas do mal. O que há lá fora? Para que você consiga dormir à noite, vou manter isso em segredo. Conheci uma velha bem esquisita. Ela era realmente uma criatura do outro mundo? Vovô Sorson agarrou a borda da escrivaninha. Esse encontro é um exemplo assustador do motivo pelo qual a floresta é proibida. Poderia ter sido uma experiência desastrosa. Você se aventurou numa área bastante perigosa. Ela é bruxa? É sim, seu nome é Mirror Tagger. Como conseguiu vê-la? Bruxas são mortais, então por que você não se livra dela? Sugeriu Sete. A choupana não é a casa dela, é uma prisão. Ela personifica os motivos pelos quais explorar a floresta é um ato insensato. O marido dela era um zelador aqui, mais de 160 anos. Ela era uma mulher inteligente e adorável, mas tornou-se visitante frequente de algumas das partes mais agorentas da floresta, onde conviveu com seres desagradáveis. Eles a doutrinaram. Logo, logo, ela se apaixonou pelo poder da bruxaria e eles passaram a ter uma considerável influência sobre ela. Ela tornou-se instável. Seu marido tentou ajudá-la, mas ela já se encontrava em um estado de demência definitivo. Quando ela tentou ajudar alguns dos malévolos habitantes da floresta num ato traiçoeiro de rebelião, seu marido pediu ajuda e mandou que a encarcerassem. Ela está presa naquela choupana desde então, mantida cativa pelos nós na corda que você viu. Que a história dela sirva como mais um alerta. Vocês não têm o que fazer naquela floresta. Entendi, disse Sete. Ele tinha o ar solene. Chega de conversa mole. Chega de conversa mole a respeito de regras e monstros, disse vovô, levantando-se. Tenho afazeres e vocês têm um novo mundo a explorar. O dia está terminando. Tentem aproveitar o que ainda é possível, mas fiquem no jardim. O que você faz o dia inteiro? Inquiriu Kendra saindo do estúdio ao lado do vovô. Tenho muitos afazeres para manter este lugar em ordem. Fablehaven é o lar de muitas extraordinárias maravilhas e prazeres, mas requer uma boa dose de manutenção. Talvez vocês possam me acompanhar algumas vezes, agora que conhecem a verdadeira natureza do local. Trabalho mundano na maioria das vezes. Acho que vocês se divertirão muito mais brincando no jardim. Kendra pousou uma das mãos no braço de vovô. Eu quero ver o máximo possível. Fim do capítulo 5. Eu espero você amanhã para ler o capítulo 6. Grata por assistir. Fica com Deus. Tchau, tchau.